todos, com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Mais um dia abençoado por Deus na nossa vida, né? Agradecendo ao fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias, com sua graça e misericórdia, para estarmos respirando e engrandecendo o teu santo nome. Venho em meio dessa poder falar para você que ainda não é inscrito do nosso canal da salvação. O link está em descrição em vermelho abaixo. Aperte se inscreva, e o sino que está do lado, à direita, acione o sino da notificação para você estar sempre recebendo. E compartilhe para que essa obra venha se expandir no coração daqueles que ainda não conhecem este grupo. É um grupo humilde e vai prevalecer a humildade, né? Conforme os tempos vão passando, a humildade vai prevalecendo, né? Eu venho falar de uma novidade, né? Que futuramente, provavelmente, teremos um estúdio, né? Para poder visualizar os vídeos. Teremos ali um laptop, né, para poder estar gravando os vídeos ali, podendo fazer um conteúdo para melhor, né, para melhor entendimento e para melhor os irmãos poderem estar vendo, né, os conteúdos que vão ser postados, né, futuramente, né. Eu profetizo isso para que os irmãos que são inscritos possam compartilhar e continuar compartilhando e continuar ajudando essa obra, né, que também é sua, né. Eu venho dizer também que eu venho falar de uma palavra de extrema importância no nosso coração, que se encontra no livro de 1 Reis, né? Que começa a falar do profeta Elias. O profeta Elias foi aquele que foi sustentado pelos corvos. O profeta Elias foi aquele que se apresentou diante de Acabe e de Jezabel para profetizar que durante 3 anos e meio não choveria durante toda a terra de Israel. E assim aconteceu. Ele era um homem de Deus e ele profetizava segundo a sua palavra, né? Ele tinha isso com o nosso Deus. O nosso Deus tinha dado essa autoridade para ele. Segundo a palavra dele, acontecia o que ele profetizava. E Elias ele foi conhecido por desafiar os 450 profetas de Baal, né? Para fazer ali, aleluia, algo de extrema importância nos tempos da antiguidade bíblica, né? Quando ele lança um desafio para poder mostrar que só existe um Deus em Israel. E ficou marcado um versículo que está lá no 18 e no 19, no 39. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, né? Nós possamos aí ver que só existe um Deus, né, entre todas as nações de Israel. Não existe outros deuses, imagem, fundição e escultura. Só se pode adorar um Deus, né? Nós não estamos aqui para criticar e levantar críticas a nenhuma religião, nenhuma fé, né? Somente existe uma só fé, né? Um só Espírito e também só existe um só batismo. A Bíblia diz isso no livro de Efésios capítulo 4, verso 5, né? Só existe um Senhor, só existe uma fé e só existe um batismo. Então nós temos que ver que o batismo é também de extrema importância. Quando nós limpamos, passamos pelas águas, nós se tornamos uma nova criatura perante as coisas de Deus. Por isso que João Batista batizava, abrindo o caminho para o Messias vir, e o Messias veio, né? E pelas pisaduras do Messias fomos todos nós sarados e remidos. Aí nós estamos falando, né, que Jezabel ameaça Elias, né? Jezabel ameaça Elias, né? Porque Elias ele subiu no Monte Horebe, né? Ele levantou e comeu e bebeu, e depois ele teve força. Ficou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, né? É os mistérios que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, Mateus 4, que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, né? Elias ficou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, né? Não é mera coincidência, é a palavra de Deus. A palavra de Deus simplesmente não é uma coincidência na nossa vida. Ela é relatos, elas são fatos reais que aconteceram, e nós tomamos isso como experiência de vida. Muitas das vezes estamos passando determinadas situações que são semelhantes a essas histórias bíblicas, né? São passagens bíblicas que marcaram suas épocas, né? E nós estamos marcando nossa época nos tempos de hoje, por causa da diferença, né? Por causa do brilho, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nosso Messias deixou o Consolador por toda a terra, para que com ele nós possamos fazer toda a obra, né? E ainda fazer obras maiores do que a que ele fez. Ele mesmo disse, né? Mas usando o nome dele para curar, para libertar e profetizar, né? Nós estamos falando aqui de Jezabel. Jezabel, né, era uma rainha muito má, muito perversa. E a gente vê escutando Elias, né, que fala que o fogo do céu consome 100 homens, né? Um desafio ali. Foi um bando de 50, né? E Elias disse: se eu sou homem de Deus, que faça descer fogo do céu. Pela segunda vez veio mais um bando de 50 e disse: homem de Deus, desce aqui, né? Como não tinha dito a primeira. E aqueles homens
Aí Elias disse: se eu sou homem de Deus, que faça o fogo descer do céu. Eis que o fogo desceu do céu. Pela terceira vez, o outro bando de 50 vendo que os outros não voltaram, ele usou de estratégia, ele se prostrou perante o profeta. Porque o filho da rainha Jezabel, do rei Acabe, tinha se colocado como rei, né? E Elias disse que daquele leito que ele estava, ele não ia passar, né? Ele ia perecer. E eis que aconteceu que ele pereceu, né? Pereceu, mas prevaleceu a palavra do nosso Deus, que quando o nosso Deus fala, né, até o diabo tem que obedecer. Essa palavra de extrema importância na nossa vida, que depois vem dizer que Elias é levado numa corragem de fogo. O homem que foi sustentado pelos corvos, o homem que profetizou segundo a sua palavra, o homem que desafiou 450 profetas de Baal e depois mais 450 de Zafera. Ele foi fiel, ele foi levado numa corragem de fogo, ele foi levado por Deus, né? E o seu sucessor continuou fazendo grandes obras por toda a terra de Israel, pois naquele tempo Israel havia sido dividido pelos reinos do sul e reinos do norte, né? Samaria de um lado e Israel de outro lado, tendo sua capital Judá, né? E Jerusalém estavam totalmente divididos, né? A Bíblia, ela relata que Acabe ainda tentou subornar Nabote para tentar roubar a tua vinha. E sendo assim, Nabote não quis abrir mão daquilo que ele tinha como herança. Sendo assim, a rainha Jezebel, né, deu um decreto que matasse Nabote, e Nabote foi morto, por não dar aquilo que era bendito na sua vida, era de herança, a sua vinha. Então não deixe que ninguém venha roubar a sua vinha. Assim como o livro de Apocalipse vai dizer, guarde tudo que tu tens para que ninguém roube tua coroa. Estamos aqui, né, trazendo essa mensagem que foi dita hoje, né? Um pequeno conteúdo de Elias, que é uma parte muito complexa, né? Nós vemos Elias aparece na transfiguração, quando Jesus ele mostra, aleluia, ali o reino dos céus, mostra ali o seio de Abraão para os teus discípulos. O seio de Abraão foi visto pelos seus discípulos, e os seus discípulos puderam contemplar que ali estavam anjos e anjos, né? Ali foi a transfiguração, Jesus mostrando como que é o reino celestial, né? E eles possaram com seus olhos poderem ver o reino celestial, que foi mostrado uma vez para os discípulos. Jesus sempre surpreendia os discípulos quando os discípulos tinham que ter mais fé. Andavam com Cristo, andavam com Jesus, mas faltava sempre alguma coisa. Nós vemos ali em João 14, no versículo 5, né, que Tomé, né, ele pergunta para o nosso Messias: para onde iremos? Nós sabemos para onde vamos, né? E o mestre disse: estáis muito tempo comigo, ainda não sabeis para onde vás? Né? Que depois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Alguns religiosos dos tempos atuais que têm dito que o Evangelho de João não existe, porque no hebraico não existe, né? A letra J não existe, então por isso que João, Jesus, é excluído, né? Por essas pessoas que não creem que João é João e que Jesus é Jesus. Então tem feito diversas aí idolatrias dizendo do nosso Messias. Mas naquele grande dia, ou seja, estamos perto de revelar toda a verdade para nós. Mas nós continuamos adorando e buscando, porque o Senhor conhece o nosso coração. E o Espírito de Deus testifica naqueles que buscam, naqueles que adoram, naqueles que se prostram ao Senhor, Deus dos exércitos. Eu quero agradecer, aleluia, a você estar compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Quanto mais inscritos tiver, eu tinha dito aí, né, abaixo uma descrição, não tive nenhum retorno, né? Até o final do ano eu vou estar sorteando uma Bíblia de estudo feminina e uma masculina, né? Para isso, eu preciso atingir uma marca de 300 inscritos até o final do ano. Aí, todos vão deixar um versículo bíblico, né? O versículo bíblico que eu guardei, eu não vou poder dizer qual versículo é, mas o versículo que tiver certo, ao qual eu guardei, né? Isso é a igreja que vai ter que descobrir, né? Tanto um homem, tanto uma mulher, né? O que chegar mais próximo dessa passagem vai ganhar também a Bíblia, né? Então, a Bíblia vai ser pelo capítulo e pelo versículo. Qual é o versículo, né? Que eu escrevi, né, no meu caderno, nas minhas anotações, que vai ser sorteado, né? Uma Bíblia masculina e uma feminina no final deste ano, né? Então, este ano nós vamos falar muito sobre isso também, sobre esse sorteio, né? Mas aí, vocês que já são inscritos, compartilhe, né? O seu compartilhamento também ajuda bastante o crescimento desse canal. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.